Olá pessoal, tudo bem? Prazer tê-los aqui como membros do canal Daniel Lopes. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a matriz televisiva, ou a Matrix televisiva. Falando em Matrix, estou me reportando ao filme, sim, a trilogia Matrix, ou Matrix, dos irmãos Larry e Andy Wachowski, né, que hoje são transgêneros, né? Hoje é Laura e Andrea, se eu não estou enganado. É claro que, não sei se você assistiu esse filme, mas nesse filme as máquinas tomaram o poder e aí os seres humanos, para tentar impedir que as máquinas funcionassem, tomaram uma atitude drástica e taparam a atmosfera de modo que o Sol não conseguisse chegar à Terra. Para contornar esse problema, as máquinas começaram a usar os próprios seres humanos como baterias. Só que para manter os seres humanos em animação suspensa ou vivos, mas vivendo uma realidade paralela, criaram um programa de computador no qual cada ser humano ali se integrava por meio de uma conexão neural e achava que aquele mundo virtual ali era a realidade. É muito interessante toda essa história, marcou muito na época, essa trilogia foi muito importante. E é curioso porque no primeiro episódio da trilogia eles chegam a mostrar o livro de um filósofo francês chamado Baudrillard, e o Baudrillard ele escreveu um livro chamado Simulacros e Simulações. E esse livro aparece no filme onde o protagonista, o Neo, ele esconde ali alguns segredos, né? Então o livro foi teve a sua inspiração no Baudrillard. É claro que o Baudrillard, o entrevistaram depois, falando que se ele achou que a obra dele estava bem representada no filme Matrix, e ele falou que achava que não. Ele disse que ele achava que as simulações e os simulacros que ele cita no seu livro Simulacros e Simulações estariam mais bem representadas em filmes como Mulholland Drive, que em português é Cidade dos Sonhos, que é um filme excelente de um dos meus diretores favoritos, que é o David Lynch, tá? Se você gosta de filmes complexos, difíceis de entender, filmes meio... O pessoal diz surrealista, mas não é que é surrealista, é espiritual, porque o David Lynch ele pratica meditação transcendental e ele manja de mundo espiritual. Inclusive ele dá oficinas de criação e usando a meditação transcendental como exercício criativo. Então ele manja de a expansão da consciência, espiritualidade e tal. Eu não sou praticante disso, não sei se a maioria de vocês sabe que eu sou cristão. Eu expando a minha consciência por outro caminho, pelo próprio cristianismo, por meio de Cristo, como acesso a Deus, tá? Mas eu acho muito interessante a obra do David Lynch. E por que eu estou falando de Matrix televisiva? Porque a televisão, todo mundo fala, né? A televisão manipula, a televisão ela influencia, a televisão ela aliena e tal. Mas as pessoas em geral não citam os estudos sobre isso, nem os autores que se debruçaram sobre esse tema. Então hoje eu queria comentar rapidinho com vocês sobre alguns estudos sobre esses assuntos. E é claro, quando a gente fala de televisão, o pioneiro nos estudos da televisão na área de comunicação foi o Herbert Marshall McLuhan. McLuhan era um canadense e ele foi o primeiro a fazer esse tipo de estudo, escreveu livros importantíssimos nessa área, como o livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. E ele começa a comparar, né, os meios de comunicação como se fossem o sistema nervoso central humano sendo expandido, né? E ele começa a falar sobre os meios de comunicação como potencializações de faculdades humanas. E aí o homem, diante dessa potencialização do seu próprio eu, ele fica meio estupefato, ele fica meio apoplético, fica meio abobalhado. É por isso que um dos capítulos desse livro, Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, é Narciso como Narcose, ou seja, ele vai dizer que assim como Narciso viu a sua própria imagem no rio e se apaixonou pela própria imagem e morreu ali por causa disso, afogado lá, tentando contemplar a sua própria, amar a sua própria imagem, a sua própria pessoa, o Marshall McLuhan vai dizer que o homem, diante da televisão, ele está diante de uma extensão das faculdades humanas, uma potencialização da faculdade humana de ouvir, ver, enxergar e saber e tal, do sistema nervoso humano.
então ele fica como se fosse passando por uma narcose, como se ele tivesse entorpecido, um entorpecimento, até uma anestesia. Então, diante desse meio de comunicação da televisão como extensão do homem, o homem ficaria assim apaixonado, mas ao mesmo tempo vidrado e narcótico e entorpecido ali, geraria uma espécie de hipnose quase, né? Como se ele estivesse ali hipnotizado por essa imagem maravilhosa ali dentro da caixa. Antigamente era a caixa, né? O tubo de imagem. Hoje não tem mais tubo de imagem, né? Tela de LED e tal. Então o Marshall McLuhan é um autor muito interessante para a gente pensar a influência da televisão, ainda que ele achasse que a televisão e o cinema tinham um lado muito positivo, porque agregavam as pessoas, né? Ele, quando via uma plateia no cinema assistindo um filme ali no escuro e a tela do cinema brilhando, ele falava que era como se o ser humano, que estava extremamente individualizado, ele se reunisse novamente na ideia de coletivo, como se fossem membros de uma tribo que estão ao redor da fogueira ali, ouvindo o líder da tribo contar as histórias dos seus antepassados, né? Então Marshall McLuhan, ele tinha um certo otimismo com essas novas mídias, né? Por isso que ele falava de aldeia global, ele falava que os meios de comunicação fariam os homens abandonar o individualismo, e para ele o individualismo surge da leitura, né? O livro é o grande mecanismo do individualismo, do egoísmo, porque o livro é um negócio que você lê em geral, né? Em condições normais, temperatura e pressão, você lê sozinho e você lê num lugar silencioso. Então você tem que estar afastado do barulho, você tem que estar num lugar silencioso, lendo sozinho e tendo uma experiência só sua, individual, com a leitura, você lendo e imaginando as coisas que estão ali acontecendo. Agora ele diz que não, na televisão não, na televisão você reúne todo mundo e todo mundo compartilha aquela experiência ao mesmo tempo, como se fosse uma reunião de membros de uma aldeia ou de uma tribo. E ele diz que os meios de comunicação globalmente funcionando e rompendo as barreiras geográficas, ele faria com que a humanidade deixasse de ser configurada por povos distintos que estão constantemente competindo e brigando, seriam povos que estariam unidos ali como uma grande tribo humana, compartilhando simultaneamente das mesmas experiências. E é muito importante também ressaltar que McLuhan, ele não... Eu não sou muito adepto dessa ideia de que a televisão é um problema. Eu acho que a televisão é um instrumento e ela pode ser usada para o bem ou para o mal, assim como uma faca pode matar alguém ou pode fazer uma cirurgia que vai salvar alguém. Então eu tenho um medo de demonizar ou exaltar instrumentos, porque eu acho que os instrumentos podem ser usados de um jeito ou de outro. Aí você me pergunta, o Marshall McLuhan, ele exaltava a televisão assim? E como eu estou falando para vocês, ele tinha um certo otimismo, né, com essa questão de cinema, de televisão, de meios de comunicação globais, porque ele achava que isso ia favorecer o globalismo, a globalização, e essa globalização que criaria a aldeia global. Só que o McLuhan, ele dizia que o meio é a mensagem, ou seja, para ele, um instrumento de comunicação, um meio de comunicação já tinha uma própria mensagem inerente em si, e é nesse momento que ele separa os meios de comunicação em meios quentes e meios frios. Isso é uma distinção interessante que ele faz, porque você pensa assim, que o meio frio é uma coisa fria, negativa, e o meio quente é um negócio quente, né, hot, positivo. Mas na verdade não é exatamente isso. Ele vai dizer que os meios de comunicação frios são aqueles que você tem que esquentá-los para eles decolarem ou funcionarem. Por exemplo, quando você está lendo um livro, você tem que... Aí ele fala, João estava ali numa estrada, não sei o quê, no cair da tarde. Aí você vai imaginar o João na estrada, você colabora, você contribui, né? Você interage. Você está participando direto daquilo ali. Assim como o Umberto Eco, foi um grande teórico da comunicação italiano, né? Semiólogo, né? Estudioso dos sinais dentro das comunicações, ele falava da obra aberta. A obra aberta era uma obra de arte, uma obra literária, uma obra cultural que ela não fechava os significados. Ela ficava em aberto e você ia contribuindo, você ia participando junto ali. Outro exemplo curioso assim, de obra que você participa é, por exemplo, o livro do Júlio Cortázar,
que é o Rayuela, né? O jogo de amarelinha, que você tem uma orientação para ler o livro de várias formas diferentes. Se você pula determinadas páginas, o livro ganha um sentido completamente distinto. Então é muito interessante essa proposta do Júlio Cortázar de fazer com que o livro se torne ainda mais esquentado, né? Então, para McLuhan, se a leitura é um meio frio, porque você tem que esquentar, você contribui, e o rádio também, porque o rádio você está ouvindo, né? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você vai criando na sua mente o negócio. Na televisão, ele diz que a televisão é um meio quente já, porque ela já está mostrando o som, a imagem, já é audiovisual, já está tudo ali, então você não precisa adicionar muita coisa, né? Mas para terminar, gostaria de fazer uma distinção com vocês entre a teoria crítica e a teoria do pós-colonialismo. O que significa isso? A teoria crítica, que é relacionada à escola de Frankfurt, que eles faziam críticas à indústria cultural capitalista, né, opressora e tal, lembrando, né, quem são os caras desse grupo: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, e entre muitos outros, né, que compunham essa escola de Frankfurt, que eram filósofos esquerdistas, né, socialistas, que tinham uma ideia de criticar tudo, destruir a cultura ocidental. No final das contas, acabava sendo isso. Para esses teóricos da escola de Frankfurt, da teoria crítica, eles achavam que a indústria cultural ela era onipotente. Por exemplo, se você visse um filme capitalista e ele te doutrinasse a seguir o capitalismo, todo mundo ia entrar nessa doutrinação. Então, assim, eles tinham uma efetividade total. Se você assistisse um filme que tem uma mensagem capitalista, você ia virar um capitalista. Então, eles achavam que as pessoas eram corpos dóceis, para usar uma expressão do Foucault e do Deleuze, eram pessoas ali completamente maleáveis, né? Agora, os filósofos da teoria da comunicação pós-colonialista, o que significa isso? Das ex-colônias, né? A América Latina foi colônia da Espanha e de Portugal. Então, as ex-colônias América Latina, Brasil, Jamaica, né? Um dos mais importantes desse grupo de pós-colonialistas é o Stuart Hall, que é jamaicano radicado na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. E ele já partia de uma outra visão. Ele achava que a televisão não era toda poderosa, assim, de falou uma coisa, todo mundo aceita. Ele escreveu um artigo chamado Codificação e Decodificação, que está no livro Da Diáspora. Esse livro foi reunido pela Liv Sovic, que foi minha professora de antropologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a Liv Sovic reuniu esses artigos do Stuart Hall ali, que é composto ali de uma linha de estudos chamada estudos culturais. Para os estudos culturais, eles pensando a partir da era pós-colonial, né, pensando ali a Jamaica após a colonização, eles já dizem que as colônias não aceitavam tudo de mão beijada, não. Nesse artigo Codificação e Decodificação, ele vai dizer que tem 3 tipos de leitura. Uma leitura de conformidade, uma leitura crítica e uma leitura de reação. Então você pode ver uma notícia e falar, é exatamente isso que o William Bonner está falando. Ou você pode falar, será que é isso que o William Bonner está falando? Ou você, na terceira opção, você fala, não concordo com isso que o William Bonner está falando. Então ele mostra que não toma lá da cá, né? Não é quid pro quo, isso por aquilo, não é automático, né? Colocou na TV, você já aceita, né? Então, a televisão é assim uma matrix, ela cria um mundo paralelo, ela cria uma sociedade do espetáculo, assim como o Guy Debord falava. Eu já falei sobre o livro do Guy Debord aqui, o Sociedade do Espetáculo. Então, se para McLuhan a televisão é um negócio muito bom e ele chama a TV de um meio quente, né, que já está ali tudo, vai gerar uma aldeia global, para o pessoal da teoria crítica, a TV seria a destruição total da sociedade, porque está fazendo todo mundo virar capitalista opressor. Agora, já para a teoria pós-colonial, não. Existe crítica também. Outras sugestões, se vocês quiserem pesquisar mais, ficar de bibliografia aqui, de teoria da comunicação pós-colonial. Alguns autores importantes, Jesus Martim Barbeiro e o Nestor Garcia Canclini, tá? Os dois eles escreveram livros importantes como Consumidores e Cidadãos e marcaram presença ali dentro dessa teoria da comunicação, infelizmente sempre partindo de uma ótica esquerdista, tá? Então a televisão é uma matrix sim, mas não é uma matrix onipotente. Ela permite resistência, permite leitura crítica e é isso que a gente está fazendo aqui hoje.
saindo da leitura passiva, partindo para ativa, esquentando tudo que a gente está vendo com a nossa contribuição do nosso espírito crítico, tá bom? Ficou um vídeo mais longo, mas eu acho que deu para fazer uma reflexão legal, né? Partindo do óbvio, né? A televisão manipula. Mas manipula como? Será que manipula sempre? Será que pode ter um efeito diferente? Será que pode libertar em vez de só manipular? Com certeza pode, tá? Mas a internet tem feito melhor esse papel porque é um ambiente mais democrático e mais barato. E é só por causa disso que a gente está aqui, tá bom? Obrigado por vocês seguirem aqui o canal, se tornarem membros. Valeu, forte abraço. Amanhã a gente volta com mais uma reflexão. Valeu!